Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, deixou seu like, comentou, deu dicas de como eu posso melhorar, mas eu senti falta de dicas de temas de vídeo. Então eu quero que a partir desse vídeo você possa deixar aqui nos comentários, se está no Facebook, deixa comentário no Facebook, se está no YouTube, deixa um comentário aqui no YouTube de dicas de temas que eu posso fazer no próximo vídeo. Tô com a camisa da seleção aqui no clima de Copa do Mundo e também no clima de São João. E eu não poderia deixar de falar da minha cidade, que faz o maior e melhor São João do mundo, que é Caruaru, aqui em Pernambuco. E como o canal ainda não tem vinheta, vamos começar logo o assunto. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dinheiro. Como foi que o dinheiro surgiu? Como é que um pedaço de papel me garante que alguém vai aceitar esse pedaço de papel e que a outra pessoa que ele passar para pagar um bem ou um serviço vai aceitar também e depois a outra pessoa vai aceitar também? Por que isso acontece? Bem, isso começa desde a nossa existência. Como assim, Jardim? O homem, ele é um animal sociável, como dizia Aristóteles. Então ele precisa do outro para sobreviver. Então, primeiro, aquilo que um homem produzia a mais, ele trocava com alguma coisa que ele não tinha. Então aí já havia trocas, que ajudou na sobrevivência humana. Isso é chamado de escambo, que a gente vê muito em história do Brasil, quando os portugueses chegaram, e aí houve um escambo ali com os índios. A gente vê muito essa palavra quando estuda história do Brasil, como eu já disse. Mas foi aí que começou a primeira ideia do que seria o dinheiro. E algumas mercadorias se destacaram por ser fácil de transportar, por ser fácil de dividir e principalmente por todo mundo aceitar. Então essas mercadorias já eram o primeiro indício ali de moeda. E são chamadas mercadorias. Eu vou dar um exemplo. O sal. O sal já foi muito usado como forma de moeda, porque todo mundo aceitava o sal, dado que ele era raro, era uma coisa fácil de transportar e fácil de dividir. Então, por exemplo, a palavra salário vem disso aí, porque se pagava com sal. Mas essas moedas mercadorias, ela podia ser perecível. Por exemplo, o trigo, eu posso pagar alguém com trigo e o trigo vai estragar. Camelos, por exemplo, vai estragar também, vacas, bois. Não tem uma reserva de valor ali que vai garantir que daqui no futuro eu posso também trocar aquilo por bem e serviço. E aí começaram a usar metais, por exemplo, o ouro. O ouro, relativamente fácil de transportar, todo mundo aceitava o ouro, então começaram a usar o ouro. Um exemplo de moeda mercadoria, um exemplo bem distinto mesmo, é em presídios. O que pode ser usado como moeda ali é cigarros, porque vai garantir que os detentos, todo mundo vai aceitar e pode me garantir outra coisa lá. Então isso aí é só um exemplo de como algum objeto que todo mundo aceita pode virar moeda. E aí, como todo mundo começou a usar o ouro, todo mundo, a maioria das pessoas, é claro, começou a usar o ouro, quando se acumulava, ele não podia andar com ele, e aí começaram a surgir os bancos. Como assim? Eu tinha muito ouro, não podia deixar na minha residência, não podia andar com ele, corria o risco de ser assaltado. E aí alguém que tinha uma casa maior, um castelo, por exemplo, que tivesse seguranças, eu ia lá, conversava com o dono e disse: eu vou deixar o meu ouro aqui, o que eu tenho de ouro, e tu me dá alguma coisa garantindo que eu deixei esse ouro aqui, tu aceita? É claro, pegava uma porcentagem e aquilo que ele entregava, dando uma declaração que ele tinha deixado aquele ouro ali. Quando ele ia comprar alguma coisa, um bem e serviço, um bem ou um serviço, ele pegava e não entregava agora o ouro, entregava aquela declaração.
que tinha ouro. E aí aquela outra pessoa pegava e também entregava a declaração. E aí todo mundo começou a aceitar aquele papel, confirmando que se referia a uma determinada quantidade de ouro que estava na casa de alguém, alguém mais forte. Então isso foi o primeiro indício de banco. Como todo mundo estava usando, o que poderia acontecer é que ele sabia que ninguém ia mais pegar ouro lá. Se todo mundo estava usando o papel moeda, ninguém ia mais pegar ouro. Então ele poderia imprimir mais. E se todo mundo fosse lá pegar de uma vez, ali quebrava aquele sistema. Então essa foi a origem mais ou menos dos bancos. Então uma moeda, para que ela serve? Ela serve de meio de troca, porque se eu tenho uma moeda, por exemplo, R$ 2. Aquilo eu posso trocar por um sorvete, por exemplo. É uma unidade de conta, eu tenho claramente, faço como contar, e aí eu tenho como medir os preços das coisas. Eu tenho R$ 1, 2, 3, 4, 5, isso aí eu tenho facinho de contar. E ela é uma reserva de valor. Por exemplo, eu tenho R$ 2 hoje, se eu guardar, eu sei que daqui a... Teoricamente, tá? Sem contar a inflação. E inflação é um tema que eu quero falar aqui e brevemente eu vou fazer um vídeo falando sobre inflação. Quero trazer um convidado para vocês aprenderem direitinho o que é inflação e começar a entender o Jornal Nacional. Inflação, sem contar a inflação, daqui a 6 meses eu tenho R$ 2. Isso aqui vai me garantir que eu também vou comprar um sorvete, como eu disse anteriormente. E essa facilidade de troca, os economistas chamam de liquidez. Então, a moeda ela é uma coisa líquida, nesse sentido que é muito fácil trocar por um bem ou por um serviço. Dá um exemplo de uma coisa que pode ser moeda e não tem uma grande liquidez. Por exemplo, imóveis. Eu não consigo vender logo para pegar o dinheiro e trocar por um bem e serviço. Sim, Jade, mas tu falou que começaram a emitir papel dizendo que tinha ouro. Isso aí é chamado de moeda lastreada. Por exemplo, antigamente era assim até o dólar. Eu tenho $1 e aquilo me garante 300 gramas de ouro. Isso aí é uma moeda lastreada. Só que aí, depois, passou-se somente para o padrão dólar e não o padrão ouro. E aí, como é essa moeda? Como é chamada? É a moeda de curso forçado. Ela não tem nenhum valor intrínseco, é só um pedaço de papel. Mas por que todas as pessoas aceitam? Porque tem um governo que diz que ali todas as pessoas devem aceitar aquela moeda como um meio de troca. E aí ela reúne todas as características de uma moeda, de uma boa moeda, que é um meio de troca, uma unidade de conta, uma reserva de valor, uma grande liquidez e principalmente que todo mundo aceite. Aqui no Brasil é o real, logicamente. Então, galera, isso foi um breve vídeo explicando como surgiu a moeda, mas eu tenho certeza que ainda ficou algumas dúvidas. Então deixa aqui nos comentários que eu tento fazer outro vídeo para tentar sanar essas dúvidas. Isso aqui só foi uma introdução do que é o sistema financeiro. Depois eu quero trazer aqui um especialista no assunto para falar sobre o sistema financeiro. E aí eu tento responder essas perguntas e vai ampliar muito mais essa conversa da gente. Então, galera, muito obrigado. Eu tentei me policiar com os feedbacks do vídeo passado. Quero também pedir a ajuda de vocês na edição de vídeos. Quem souber, fala comigo, porque eu já vi muitas videoaulas, mas aí eu não estou com uma dificuldadezinha. Tá ficando sempre a marquinha do editor aqui, ou é aqui ou aqui, fica em cima. A marquinha do editor, isso eu acho que não é legal, não fica bom para vocês assistirem, mas é isso aí, deixe
sugestões de temas aqui. Deixa seu like, principalmente. Se não gostar também, deixa o dislike. Então, muito obrigado. Quero desejar a vocês um bom restante de período junino. Para quem é aqui do Nordeste, sabe como é a festa aqui no Nordeste. É o Natal do nordestino. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Show!